Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um Na Sala com o Pastor. E é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez em mais um episódio. Olha, de antemão eu quero agradecer a todos vocês que têm participado conosco dos nossos episódios, tá bom? Cada episódio que nós temos feito é com muito carinho, com muita dedicação, e nós somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos dado essa oportunidade de alcançar a você, a sua casa, a sua família. Outra coisa também que é muito importante eu salientar para os irmãos, nós ficamos alguns dias, sem ter o nosso podcast, mas é por causa da correria do final de ano, igreja e tantas coisas que estavam envolvidas também no trabalho, mas nós estamos voltando este ano a fazer as nossas gravações e olha cá para nós, hoje nós estamos voltando em grande estilo. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou recebendo um pastor que eu tenho muita admiração. E não é demagogia não, viu, irmãos? Os irmãos sabem que eu tenho muito zelo com quem eu trago aqui na sala com o pastor. E o pastor que eu estou trazendo aqui hoje é um homem que eu tenho admirado. E eu creio que vai ser uma noite, vai ser um episódio e que você também vai ser muito edificado em nome de Jesus. Eu estou recebendo aqui o nosso pastor Sérgio Mascarenhas. Pastor Sérgio Mascarenhas, ele é pastor da Igreja Batista Central e não somente isso, ele também é o diretor do Seminário Teológico Batista Enéas Tognini, um seminário excelente, um seminário de grande gabarito, e hoje para nós é um prazer enorme estar recebendo o pastor Sérgio aqui. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que alegria recebê-lo aqui. Eu agradeço pela oportunidade que o senhor me concede de estar aqui, E também agradeço a Deus porque o Senhor, ele realizou este sonho de eu ter esse podcast, mas ele também está realizando alguns sonhos do meu coração. E que sonhos são esses? Poder levar a todos que estão ouvindo um conteúdo que realmente edifica, que traz edificação, e não somente isso, traz também consciência daquilo que o Senhor deseja para este tempo, não é? Então eu louvo a Deus, pastor, louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede e louvo a Deus também pelo Senhor ter aceito esse convite. Seja muito bem-vindo. Pode se apresentar um pouquinho para o público, pastor. Obrigado, pastor Samuel. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado. Glória a Deus. Pela credibilidade, pela confiança de estar aqui, ocupando esse espaço, essa cadeira. Sim. Que você tem construído esse ambiente também com credibilidade e aprovação dos irmãos, dos ouvintes. Então, para mim é uma honra Glória a Deus. estar aqui e ter esse microfone e esse espaço para conversar sobre as coisas do Senhor. Glória a Deus, pastor. Sobre as coisas de Deus, Então, espero que seja edificante para os nossos ouvintes aí. Amém. Pastor, nós estávamos tendo uma conversinha antes, E, aliás, que conversa edificante, Sim. Que conversa maravilhosa que nós estávamos tendo. Inclusive, senti a presença do Espírito Santo ali na nossa reunião, Eram 2, mas a palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. É verdade. E nós sentimos a presença do Senhor ali. E nós estávamos conversando sobre um pouquinho do seu ministério pastoral, pastor? Aliás, o Senhor me notificou que iniciou pastoreando a Assembleia de Deus, O senhor começou, aliás, o senhor veio da Assembleia de Deus, não que começou pastoreando a Assembleia de Deus, mas o senhor iniciou o seu ministério ali na Assembleia de Deus. E para mim foi uma surpresa, conhecendo o senhor como um pastor batista, foi uma surpresa para mim. O senhor quer compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu ministério pastoral? Amém. Então, eu nasci na Assembleia, uma Assembleia de periferia no Parque São Lucas, Zona Leste, e fui batizado lá aos 19 anos e liderei jovens, escola bíblica, diaconia, o obreiro assembleano, e eu admiro os assembleanos por isso, essa
é mais que carreira ministerial, é um processo espiritual. É benéfico esse tratamento, porque vai talhando o caráter do obreiro. E então eu fiquei na Assembleia de Deus, nessa liderança, não como pastor, e fui para uma congregação, depois voltei para a sede ali no Parque São Lucas. Então, até os 27 anos aproximadamente, e depois eu fui para a Batista. E na Batista eu peguei uma Batista renovada, para poder dialogar e conversar, senão ideias, o ambiente seria muito dispare, né? E, consequentemente, por ser uma igreja com outra estrutura, e o pastor Oswaldo, um grande amigo, um mestre, inclusive domingo passado pregou na nossa igreja, ele então me consagrou a pastor. Então, dei esse salto, né, de diácono a pastor na Batista renovada, Batista Ágape, e depois o Senhor foi nos usando ali, aí nós entramos na Convenção Batista Nacional, que é uma convenção também renovada. Sim. E estou aí nesse campo batista, nessa esfera batista, há 29 anos. Nessa igreja que eu estou, Batista Central, em Vila Maria, estou para 8 anos pastoreando. Então, é boa essa unidade de uma raiz assembleana. Eu me sinto um privilegiado nesse sentido, de ter tido esse berço, esse fervor assembleano, que eu também admiro. Isso é louvável, essa têmpera, essa efervescência, essa resiliência, perseverança assembleana, as experiências ali que Deus proporciona, e eu pude somar isso ao lado um pouco mais reflexivo, um pouco mais bíblico, um pouco mais ético do lado batista. Então, estamos aí servindo ao Senhor nessa caminhada toda, e isso tudo soma, tirando o tempo que eu fiquei desviado, 50 anos. 50 anos. 50 anos os caminhos do Senhor, com altos e baixos, todos nós temos. Temos isso. É um fato. Com grande fervor e com uma frieza também, pitadas de incredulidade, crises de fé, tudo foi benéfico para a gente ser o que somos hoje, né? E então 50 anos de caminhada, e glorifico a Deus, e acho muito bom, né, esse estilo de vida que Deus está me proporcionando. Glória a Deus, pastor. Hoje o senhor é casado. Sim. Fala o nome da esposa aí, senão a esposa vai falar, não, falou meu nome. A Vanessa. Casada há 21 anos com a Vanessa. 21 anos. Temos a Sofia, 16 anos, vai fazer 17 agora, em fevereiro. 7 anos, e sou ali do Mandaqui, e pastorei a Vila Maria. E o Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini está na Barra Funda. Sim. Então é um seminário que contempla o Brasil, né? Porque ele está com EAD. Nós temos aí o médio, bacharel, especialização e mestrado em teologia pastoral e sistemática. Então ele pega essas 4 esferas também da área teológica. Estamos lá servindo ao Senhor com um bom corpo de amigos e professores. Aliás, eu participei ali um tempinho e, meus irmãos, que ambiente maravilhoso. Nós sentimos Deus ali também. Tem gente que fala que a teologia esfria o crente, né, pastor? Não, você não conheceu o Seminário Teológico Ernesto Nini, porque ali realmente é um ambiente que aquece o nosso coração. Então, eu tive o prazer de estar ali por um tempo e fiquei muito feliz com tudo que eu vivi ali, com tudo que eu ouvi também, pastor. Foi de grande valia e crescimento espiritual também, viu? Pastor, antes da gente entrar no tema proposto, existe um ponto que eu queria até que o senhor falasse, tá? Hoje, nós estamos observando que a teologia, ela tem desenvolvido muito. Hoje,
ninguém pode falar que não tem acesso ao conhecimento, né, pastor? Sim. Hoje nós temos uma variedade de possibilidades da gente conseguir alcançar um determinado conhecimento muito grande. As mídias sociais estão aí para isso também. Ela tem o seu ponto negativo, mas também tem o seu lado positivo, não é? Sim. Então, eu queria até que o senhor mencionasse hoje, o senhor, um diretor de um curso teológico, a importância da teologia para os ministérios pastorais, né? O senhor notificou aqui que o seminário do Seminário Batista do Enéas Tognini, ele tem um viés também de uma teologia pastoral, né? Sim. Então, eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho a respeito disso, a importância da teologia no ministério pastoral, tá? E às vezes, pastor, antes até do senhor falar a respeito, nós precisamos setar alguns parâmetros aqui, né? Tem pastor que ele não tem, a gente conhece pastores, inclusive no meio assembleano, que eles são de uma origem muito humilde, né? Muito humilde. Às vezes não tem a condição de fazer um curso de teologia, mas a importância dele buscar o conhecimento, dele se aprofundar no conhecimento, é de suma importância, não é, pastor? Sim, sim. Ninguém está livre de não estudar. Então, quando nós pegamos alguns textos da palavra de Deus, Atos capítulo 6, verso 4, nós temos ali aquele problema com as viúvas helênicas e hebreias, e no verso 4, então, o Pedro dá um tom, ele dá um norte. Então, vocês, diáconos escolhidos, com boa reputação, fé e sabedoria, vocês repartam esses mantimentos, vocês organizem o ambiente diaconal e nós ficaremos na oração e na ministração, no ministério da palavra. Então nós pegamos também Romanos capítulo 12, verso 7, e naquela lista de dons mais voltados a uma vocação, a uma habilidade da pessoa, o apóstolo Paulo fala, se é ensinar, que seja com dedicação. Nós temos Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus levantou pastores e mestres. Dos 5 ministérios, os 2 finais é pastor e mestre. Algumas traduções coloca pastor-mestre. Então, o pastor ou mestre, ou pastor e mestre, ele precisa ensinar. E para desaguar conhecimento, para você assumir um púlpito, para você entrar no ambiente mais acadêmico de uma sala de aula humilde, que seja humilde, numa igreja, num ambiente eclesiástico, você precisa receber e estudar. Então nós pegamos Provérbios 23, 23, que diz o sábio, compre a verdade, ou seja, pague o preço do conhecimento. E então ninguém está isento de buscar a face de Deus, de estudar, de abrir as escrituras. E eu falo isso com muita cautela, mas com certa pressão, porque eu vim na década de 70 das igrejas, em igreja pentecostal de bairro, e havia muita preguiça em termos de busca. O pentecostal, vocês sabem aí, a turma Geração X sabe o que eu estou falando. Estou até olhando para as câmeras. É uma preguiça, um certo desdém. Eu peguei a fase, para você ter uma ideia, pastor Samuel, de ouvir que teologia era do diabo e muito preconceito em cima de cursos teológicos. Então, por que o seminário é levantado? E o seminário se torna um para-eclesiástico, um paralelo ao eclesiástico, à igreja. Porque a igreja falha em aprofundar certos temas. Então surgem os para-eclesiásticos, não somente o academicismo como um seminário, mas uma capelania, uma assistência social, uma ONG, às vezes vem amparando, e a igreja, por não ter tentáculos para abraçar e tocar
todas as necessidades sociais do entorno, ela faz parcerias. Então a igreja tem que ter parceria num bom seminário. E aqui eu cumpro os dois papéis no sentido de estar na igreja, e eu gosto de usar aquela expressão chão de fábrica. Eu sei o que é o eclesiástico e eu estou no viés, no braço forte do dom de mestre com os meus colegas para fortalecer. Então, temos ameaças, temos teologias distorcidas, temos muitas carnalidades, temos teólogos ateus, temos infiltrações demoníacas, temos literaturas totalmente distorcidas e hermenêutica e exegeses distorcidas nesta hermenêutica translocada de hoje. Nós temos todos esses pratos de lentilhas, porém, pastor Samuel, há seminário sério, há gente séria, há professor de Deus, há homens, mulheres que podemos confiar. E uma das minhas frases iniciais das novas turmas que chegam no seminário é: devolveremos vocês para os seus pastores quebrantados, com piedade, glória a Deus, com espírito cristão. A gente até exorciza no seminário o seminarista prepotente, o arrogante, o que lê 2, 3 livrinhos e já acha que é a última bolacha do pacote e quer voltar para a igreja dando uma carteirada no pastor, achando que todo o ambiente é falho. Nós exorcizamos os nossos irmãozinhos assim. Confrontamos, porque não aceitamos. É um desserviço ter um seminário que devolva o seminarista para a igreja com espírito crítico, com um clima perfeccionista, com um olhar totalmente enviesado, carnal e até diabólico, porque leu 2 ou 3 teologias sistemáticas. Nós não aceitamos isso. Nosso tema, e por eu estar à frente, meu viés é pastoral. Então eu sou um professor, cumpro algumas matérias, não todas, é claro, e os irmãos conhecem e sabem a denominação Batista Nacional do Estado de São Paulo, que esse seminário cumpre essa esfera, sabe que nós estamos ali para trabalhar os nossos obreiros, seminaristas e devolvermos eles para as igrejas com o conhecimento espiritual bíblico centrado em Jesus, uma espiritualidade cristocêntrica. Então, é isso, né? Então não precisa ter medo. É só escolher o seminário certo. Sim. Ok? Pastor, olha, eu quero que todos estejam cientes, porque hoje eu convidei o pastor aqui para a gente ter um bate-papo. E esse papo é bem interessante, didático e vai trazer um crescimento para todos nós, inclusive para minha pessoa que estou ouvindo o pastor aqui hoje, tá? Nós estamos em um período, em um momento de grande avanço da igreja. A igreja, ela tem avançado bastante, tá? E isso é uma constatação que todos nós podemos ter, né? A igreja, ela tem avançado bastante, a igreja tem crescido, o número de evangélicos no Brasil está crescendo a cada dia mais, e isso são dados, né? Mas algo tem me preocupado, e é por esse motivo que eu trouxe o pastor aqui para a gente conversar um pouquinho hoje a respeito. É a saúde dos nossos púlpitos, né? Então, hoje eu estou trazendo o pastor aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da pregação para este tempo. A importância da pregação para este tempo. E o pastor se propôs e aceitou nós conversarmos a respeito disso, porque creio que ele também enxerga uma necessidade de nós olharmos com carinho para esse tema, para esse propósito da pregação. Pastor, nós sabemos que os grandes avivamentos que foram propostos durante a vida da igreja, o crescimento da igreja, muitos desses avivamentos foram propostos por Deus ao homem por intermédio da palavra. A palavra foi o cerne que Deus utilizou para trazer este avivamento, não é?
E isso me chama a atenção porque, assim, nós estamos vivendo talvez o período aonde nós conseguimos enxergar o maior crescimento da igreja, mas nós também estamos vendo um esvaziamento no sentido da pregação. Nós estamos vendo cada vez mais pregações que não trazem de fato o evangelho de Cristo, mas são mensagens que estão muito mais massageando egos, mensagens que estão muito mais colocando um homem no centro e tirando Deus da centralidade do evangelho, não é? Então, é por esse motivo que eu estou trazendo o senhor aqui hoje para a gente ter esse bate-papo. E a primeira coisa que eu quero fazer é iniciar com o senhor, é justamente abordando o tema. Pastor, o quanto que é importante a pregação num culto? Vamos começar por aí? A pregação dentro de um culto. O quanto importante é a pregação dentro de um culto. Pastor, vamos explanar um pouquinho sobre isso? Então, 1 Coríntios 14, 26 fala que quando vos ajunteis, um tem salmo, outro revelação, outro doutrina, faça-se tudo com ordem e decência, aquele texto de Coríntios 14. Uhum. O próprio texto de Atos capítulo 2, verso 42, quando vos ajunteis, né, perseverem na doutrina dos apóstolos, partir do pão, orações. Então, fazer um culto em que você diminua a palavra de Deus, a revelação bíblica, é você alimentar um povo só com uma espécie de água, tão somente. Sem o grande prato, o melhor prato, o prato da noite. Os nossos cultos não podem ficar reféns desses modismos e de certas liturgias. Então hoje nós temos uma órbita, uma áurea, um ambiente muito humano, muito antropocêntrico. Então o homem é o centro de tudo e ele está recebendo tão somente informações que massageiem o seu ego e os cultos estão voltados para esse tipo de manifestação. E, consequentemente, você tem algumas palavras no âmbito superficial que não impactam. Você tem visto, eu também tenho visto alguns cultos em que a pregação não aprofunda no texto bíblico. Um outro problema que nós temos enfrentado por causa deste egocentrismo, desse narcisismo, o homem amante de si mesmo, se bastando em si, dentro dessas teologias muito humanistas, fazem com que esse culto e essa pregação fique refém somente do que nós chamamos dentro da homilética de ilustrações e aplicações. E as explicações do texto em si, elas são deixadas de lado. Então, quando a gente toca nesse assunto de homilética e pega no pé dos alunos e ministra essa matéria, nós damos o enfoque para que se leia o texto e se explique o texto. E depois, elencado a isso, a ilustração e a aplicação. O meio pentecostal renovado e neopentecostal, por causa da inapetência do povo, né, cada vez menos aptos para receber um alimento do céu, eles ficam somente nas sobremesas de Deus, nas ilustrações, nas aplicações. Os pregadores ficam viciados nessa órbita de culto, de pregação superficial. O que era horas de pregação, e o povo conseguia, porque tinha estômago espiritual para ouvir uma pregação, uma hora e meia, 2 horas, 3 horas, foram transformadas em minutos, e esses minutos estão migrando para ausências. Então, alguns até aceitam e engolem e convivem com cultos onde a pregação é 20 minutos.
dentro de uma análise da pós-modernidade, a atenção do homem, por causa inclusive das redes sociais, da tecnologia, do mundo virtual, é fixada em 28 minutos. Então, se nós nos tornarmos reféns deste mundo, que é dito pós-cristãos, nós transformaremos os nossos cultos e liturgias num culto narcisista, sem impacto, sem aquela veia profética, confrontadora, sem gerar uma crise, amputações e mortificações nesse cristão, aonde serão embalados por muitos louvores motivacionais, aonde o foco será só o derramar de Deus e os benefícios de Deus. Estaremos transformando as nossas liturgias numa teologia do sucesso e despedindo esses ouvintes, pastor Samuel, sem o teor, a têmpera e o combustível e o discernimento para o enfrentamento da vida, das questões difíceis existenciais, das crises e até do embate da batalha espiritual que nós convivemos. Serão presas fáceis para as quedas que Satanás estarão promovendo. Por isso que, você sabe disso, nós já ouvimos inclusive de pedras clamando que hoje é necessário você pregar salvação para os crentes. E alguém já falou assim, que antes era a igreja, apontava o dedo em riste para o mundo e falava arrependei-vos, era de dentro para fora. Hoje é o mundo que aponta o dedo para a igreja e fala arrependam-se vocês, é de fora para dentro, porque não está tendo os elementos principais da fé. Então há uma treliça, uma estrutura, um mecanismo, uma operosidade, aparelhos e uma tecnologia elevada, mas o fervor, a presença, os frutos do Espírito, a palavra explicada com profundidade, confissões de pecado, arrependimento genuíno e Bíblia, devocionais profundas, estão distanciando a igreja de hoje de um verdadeiro avivamento. Avivamento, você falou, vem pela palavra, sim, mas na esteira disso é somado arrependimento, confissão de pecados, quebrantamentos com uma piedade bem profunda e os frutos do Espírito Santo. Então, é o ambiente necessário, propício para Deus mandar presença manifesta. A presença de Deus está, mas a manifesta, o diferencial, o teor mais denso, a gravidade da presença de Deus, ela está sendo furtada e parece que nós somos os ladrões, né? E isso traz pra gente um peso muito grande, né? Sim. Pastor, duas coisas que eu entendo que para que nós tenhamos um avivamento genuíno estão escassas dentro da igreja contemporânea. E que coisas são essas? Primeiro, a oração, né? A oração a gente tem visto que tem diminuído demais, né? E outra coisa que eu percebo é justamente a questão da palavra. O senhor falou aí que tem igrejas que tem 20 minutos de palavra. Isso realmente é algo difícil da gente conseguir mensurar. Por quê? Porque a palavra ela precisa de um aprofundamento. Você precisa desenvolver uma ideia. Você precisa desenvolver um raciocínio para que quem está ouvindo consiga realmente captar aquela mensagem e abordar aquilo dentro do seu coração, né? Isso é um fato. Então nós temos visto igrejas que têm negligenciado, inclusive, o tempo da palavra, mas tem outra coisa. Tem igrejas que têm tido até o tempo da palavra, mas não tem profundidade, é raso, né? Só trata... É aquilo que Paulo fala, né? Eu tenho que tratar vocês com leitinho ainda, porque vocês não amadureceram ainda espiritualmente. Então, nós estamos vivendo um tempo como esse, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. E, cá para nós, você que está me ouvindo aí, você quer ver o avivamento genuíno,
Meu querido, não é se reunindo em estádios que isso vai acontecer. É se reunindo em igrejas para orar, para clamar, para chorar aos pés do Senhor, né? Isso traz um verdadeiro avivamento. Mas, pastor, dando continuidade aqui no nosso papo, eu queria falar com o senhor sobre essa questão do cerne, né? Da pregação. A pregação. Eu estou lendo um livro, né, do Lloyd Jones, onde ele aborda bastante o pregação e pregadores, né? Esse é o tema do livro. E ele aborda ali muito a respeito da pregação. E ele fala uma questão muito importante que já no tempo dele já se vivia, né? Que é o sequestro da palavra de Deus sendo ministrada de forma genuína em cima dos altares. E o que ele fala ali é uma coisa que parece que nós estamos vivendo, né? Parece que a história ela vai vivendo ciclos e ela volta a acontecer, né? Mas ele fala ali no livro que homens pregavam o evangelho de uma forma que parecia que era só para diversão do povo e não para um quebrantamento. Não havia confronto naquela pregação. E isso é algo muito complexo. Então, primeiro eu quero abordar com o senhor isso. A pregação, ela tem uma função. E que função é essa? Quebrantar, não é, pastor? É trazer realmente um arrependimento genuíno, não é, pastor? Isso? Sim, a pregação ela vai cumprir propósitos, vários. Então você tem ali uma veia didática, está ensinando, está revelando, está lapidando, burilando quem já é salvo. Quando não, ou pelo menos nessa pregação, por isso que alguns defendem que toda pregação tem que ter um apelo evangelístico, se houver ali algum visitante não crente, que esta pregação encerre, muitos autores defendem isso, né? Com um apelo para a salvação, um apelo evangelístico. Então, vai alcançar aqui o crente, gerar uma manutenção espiritual para ele em alguma área, vai proporcionar a opção da salvação para o não crente. A confrontação ela é constante, tanto para o crente quanto para o não crente. Ela cumpre também o papel de alívio, é um lenitivo, é um bálsamo, porque às vezes as ovelhas, as pessoas, nós sabemos disso, né? Quantas vezes não estivemos num culto já moídos. Sim. Então, se houvesse ali mais uma confrontação, nós não resistiríamos. Deus, o Espírito, Jesus, a Trindade, sabedores do estado da igreja, ela traz também a palavra de alívio. Isso é o Salmo 23. É águas de descanso, é refrigério de alma, é esse tom de mansidão. A pregação cumpre também o viés pastoral no sentido de apacentamento, de curar feridas, de trazer o rejeitado, de firmar a identidade de uma pessoa que foi desaprovada, que foi totalmente ridicularizada, que foi marginalizada. Então, tem também esse lado mais pastoral. Tem um lado ético, como ser marido, como ser esposa, como falar, como responder, como trabalhar, como ser funcionário, como ser patrão. A palavra de Deus vai lapidar em todos esses sentidos. Então nós teremos os épicos do Antigo Testamento para introjetar fé ao povo, fé individual, fé coletiva, fé comunitária. E teremos também tratativas mais precisas, mais cirúrgicas nas cartas paulinas, como viver, como ser um cristão neste mundo de tantas ameaças e pressões, perseguições, como agirmos com o mundo invisível, o mundo espiritual, como discernirmos, farejarmos esse mundo em que Satanás está aí tramando o tempo todo com os demônios, como tratar a nós mesmos, como
irmos para a cruz e nos mantermos na cruz, crucificados com Cristo. Então tem também esse inimigo interior, esse impostor que quer ressuscitar. Então, a palavra de Deus, ela terá os seus ingredientes, as suas tônicas. Pastor Samuel, o Espírito Santo sabe fazer o sermonário da igreja. Ele rege. Às vezes eu entro em campanhas com um tema só, faço às vezes uma série de pregações, às vezes eu fico um pouco mais solto no púlpito, mas eu tento ser um nervo exposto, sensível ao Espírito, para captar os sinais do Espírito e, de forma profética, desaguar a vontade de Deus, o alimento, o maná do céu, no púlpito, quer na semana ou quer no domingo. Né? Então, mas tem que transformar em todos os sentidos. O Francis Schaeffer, no seu livro Espiritualidade, ele fala que o ambiente cristão, o cristão em si, ele recebe duas coisas de Deus: relacionamento, por estar com Jesus. Então, a nossa fé é relacional, experiencial, viva, eficaz. Falamos com Jesus hoje. Né? E impacto. Então, nenhuma pregação nos deixa confortáveis em certo sentido, mas, ao mesmo tempo e paradoxalmente, ela nos alivia em outro sentido. A gente sai do culto, quebrados até, em crise, mas com um jugo leve e suave. Glória a Deus. É um paradoxo. Glória a Deus. Pastor, nós estávamos conversando um pouquinho, eu tive a oportunidade de ser pastoreado e de auxiliar um grande pastor das Assembleias de Deus Ministério de São Paulo, que foi o pastor José Alves. E como esse pastor, ele tinha uma capacidade de ministrar a palavra em cima do púlpito, muitas das vezes uma palavra de confronto, uma palavra que era uma palavra que muitas das vezes nos fazia olhar para nós mesmos e falar, cara, eu preciso rever tudo, eu preciso melhorar, eu preciso sair daqui e tomar um outro posicionamento. Mas de uma forma tão maravilhosa, pastor, que nós não nos sentíamos ofendidos só com aquilo. Aquilo entrava dentro do nosso coração e nós entendíamos, realmente eu preciso ser melhor. Realmente eu preciso ser diferente. Era uma capacidade que Deus deu a ele de ministrar dessa forma. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção e que eu quero conversar aqui com o senhor é a importância para o ministro da pregação, né? Por que eu vou falar isso aqui com o senhor? Porque a responsabilidade do ministro em ministrar em cima do altar, mas ele também tem uma responsabilidade de, muitas das vezes, pastor, nós vemos homens pregando em cima do altar aquilo que não vive também, né? E aí é um pouco complexo, né? Homens que entram, sobem em cima do altar e despejam um jugo sobre a igreja que, na realidade, ele não vive. Ele não vive. É como os fariseus na época de Jesus, né? Traziam um fardo pesado, um ensino pesado ao povo, mas, na realidade, nem eles conseguiam viver aquilo. Então, pastor, a pergunta que eu faço para o senhor agora é sobre a importância do ministro entender que aquilo que ele prega, ele também precisa viver, não é isso? Sim, sim. Essa é a regra. Então, Deus não aceita a hipocrisia da nossa parte. Eu acho que um dos textos áureos desse tema que você trouxe aí é Mateus capítulo 23. Ali, Jesus confronta, sem papas na língua, os religiosos, os saduceus, os fariseus. Aí, nessa pergunta, pastor Samuel, está a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Glória a Deus por isso. Então, eu posso ser um religioso sem ser espiritual. Eu posso manipular os ritos da religião, tomando ceia e tendo passado pelas águas batismais, sem ter nascido de novo, espiritualidade. Eu posso ser dizimista, frequentador de todos os cultos propostos na agenda da denominação, sem
ter o coração quebrantado, sem buscar a Deus, sem ser sincero com Jesus. Eu posso participar dos ministérios até. Eu posso até subir nesse púlpito. Eu posso percorrer uma carreira profissional ministerial, e é provocativo isso, sem ter o viés de uma conversão genuína, de ser de fato e ter um chamado divino. Carreira ministerial terrena é diferente de um chamado divino. E tudo isso está no lado da religião, da religiosidade, da denominação. Não significa que eu sou quebrantado, que eu sou um bom marido, que eu tenho travas na língua, que eu sou seletivo na hora de responder, que eu amo a Jesus acima de todas as coisas, que eu me mantenho crucificado com Cristo, que eu exalo os frutos do Espírito, caráter acima do carisma. Depois eu vou tentar curar os enfermos. Então isso é espiritualidade. E está aí a grande diferença. Por isso que às vezes a denominação ela produz como uma fábrica religiosa pregadores para cumprirem agenda de cultos. Nem sempre essas denominações estão produzindo ou fazendo discípulos à semelhança e à imagem de Jesus. Há uma distância entre religiosidade e espiritualidade. Por isso que mais religiosos, e hoje tem muita religião e pouca fé, mais religiosos geram escândalos fáceis e que são disseminados nos bairros, nas vizinhanças e colocam o nome de Jesus na sarjeta. A nossa luta será essa, pastor Samuel, que deixemos um pouco os pedigrees, os protocolos, as aparências de lado e nos preocupemos com a essência. Glória. Pastor Samuel, eu deixo aqui um alerta para a igreja de hoje. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, uma igreja refém do estético. Uma igreja refém do estético, uma igreja em que naquela figura de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem prata e tem ouro, mas não tem a autoridade, não tem a essência, não tem a experiência, não tem Jesus, não tem o poder de Deus, não tem a fé de falar, não tem o prata e ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós precisamos escolher que igreja queremos ser. Que igreja está na Bíblia? Que igreja Deus nos chama para construirmos? Há um sagrado no estético de hoje. Eu associo isso à igreja de Laodiceia. Tenho prata, tenho ouro, estou enriquecido, de nada tenho falta. E no crivo de Jesus, na avaliação celestial, pode ser que ouçamos exatamente aquilo que Jesus falou. Não sabes que é pobre, cego, nu e miserável. E nós temos que tomar cuidado. Hoje há muita facilidade de tecnologia. O pessoal está preocupado com cor de parede, com a ambientalização da luz, com o torque do volume, a equalização impecável da guitarra, do contrabaixo, da bateria, com o acolchoamento da cadeira, com o ar-condicionado na temperatura correta, com o estacionamento ao lado para a pessoa andar o mínimo possível. Tudo isso é estético, tudo isso é treliça, tudo isso é estrutura, tudo isso é odre. Nós precisamos de Jesus. Meu Deus. Do vinho, da essência, aleluia, do teor do céu, do poder de Deus. Não tenho prata, não tenho ouro. Não estou pregando, não estou aqui falando apologia à pobreza. Não, glória a Deus por essa tecnologia, por esse microfone lindo. Nunca vi um microfone desse. Olha, me sinto aqui um privilegiado nesse banco. Esse banco está acolchoado, sim, glória a Deus por isso. Mas se não houver Jesus reinando aqui, o senhorio de Cristo,
Nós dois como discípulos de Jesus, aqui sendo captado por essas câmeras, por essas imagens, se nós não tivermos, isso aqui é casca, isso aqui é palha, isso aqui será queimado no tribunal de Cristo. Esse podcast não sobreviverá, nós não receberemos galardões por isso. Será uma noite desperdiçada. Mas se há convicção no meu e no teu coração, pastor Samuel, se o que estamos fazendo é para edificação da igreja, é para darmos a cara, é para orientarmos em certo grau o sentido, sem bancarmos os perfeitos, não somos. Sim. Somos aqui os vermezinhos de Jacó. Que fique um recado para a igreja. Na nossa altura, história, humildade. Analise. Tessalonicenses, Paulo falou isso. Julgue-nos. Agora, tem certos pavões que sobem no púlpito e não querem ser julgados, não querem passar pelo crivo bereano, não querem ser analisados. Serão sim. E se não forem pelo pastor titular, e se não forem pelo colegiado, os pares, e se não forem pela igreja, será por Jesus. Eita. Pedro fala que o julgamento começa pela casa de Deus, é o ambiente eclesiástico que Deus coloca a régua. Eita. Está lá a régua de Deus no meu coração, no teu coração. Então, eu deixo um recado aí para os pavões de púlpito. Menos. Que Jesus apareça, que nós diminuamos. Meu Deus do céu, que igreja estamos fazendo? O culto é para quem? Verdade, pastor. Meu Deus, será que estamos transformando as nossas igrejas em Fashion Week? Desfiles disso e daquilo, e celebração ao estético, tornando o estético sagrado, e palavras só que massageiam o ego, sem confrontações, e o evangelho coach, o da barganha, conforme Satanás falou para Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Enfim, então, nós estamos vivendo esse tempo em que a igreja passa por um esgarçamento. Ela precisa de um Pentecostes novo, de uma renovação. A autoanálise e a análise do alto, ela é constante. E esse texto está na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos nos autoavaliar. E aí o Pregação e Pregadores do Martin Lloyd Jones é um chamado a um pregador cristão, um pregador cristocêntrico, um pregador bíblico, um pregador que não diminua o dízimo para 7% para facilitar a salvação. Não precisa colocar palavras na boca de Deus, promessas que Deus não fez, torcer o braço de Deus para ter 15, 20, 30, 50 pessoas se rendendo a Jesus. Não precisa. Nós não estamos autorizados a alterar um tio da Bíblia, diz o Apocalipse. Preguemos a palavra. Nós somos amplificadores de Deus. A gente lê e amplifica o que Deus falou. Sim, diz o Senhor. Ponto. Dispenseiros, né? Dispenseiros. Pastor, isso que o senhor está falando é maravilhoso e é uma compreensão que nós precisamos ter nos dias de hoje, não é? Uma outra coisa, pastor, que eu queria abordar com o senhor aqui, e isso daqui tem uma certa seriedade no que eu vou colocar aqui, com muita responsabilidade. Tá? Nós estamos observando que o conhecimento ele tem sido muito vasto, né? Então, cada vez mais que a gente vai olhando, principalmente os novos pregadores desta nova geração, nós estamos vendo com um conteúdo muito robusto e tem crescido isso, tá? Com conhecimento, com embasamento, muita história, busca muito na história, muita hermenêutica. Ótimo, tudo isso. A gente observa isso. E traz uma racionalidade, muitas das vezes, que para você entender aquela mensagem, você precisa até ter um certo grau de capacidade, né?
E nós temos observado isso. Só que, pastor, eu estou observando que nós estamos tendo um crescimento muito de um evangelho, de uma pregação muito racional e pouco espiritual, sabe? Isso tem sido uma tônica nesse tempo. Então as pessoas se admiram muito pelo conhecimento, por tudo aquilo que é colocado dentro daquela palavra, que leva até para uma dimensão que nós talvez nunca tínhamos pensado naquele texto, mas eu sinto que é um pouco vazio da unção de Deus, da presença do Espírito Santo conduzindo e falando por intermédio da boca, não dando voz ao seu coração, mas sim, e nem à sua razão, mas sim ao Espírito de Deus, né? Falando por intermédio da sua boca. O senhor tem reparado nesse cenário também, pastor? Se quiser explanar um pouquinho também. Sim, nós temos hoje vários recursos. Glória a Deus. A tua introdução nessa pergunta é fundamental e ela é apreciada, né? Então, há tecnologia, há várias literaturas, conhecimento vasto. Mas o pastor, o pregador, que ele deixa a vida de oração, de consagração e santidade de lado e põe esse ministério de pregação no automático, ele pode cair nessa tentação de uma busca de conhecimento exacerbada sem o poder de Deus. É nisso que, quando eu bato um retrato, eu percebo que esse pregador está mais para palestrante, gerador de informações do contexto histórico, geográfico, político, cultural do texto bíblico, e ele está inferiorizando e com uma porcentagem baixa no viés profético, confrontador que nós estamos detectando aqui. Uhum. As coisas têm que ser dosadas. Então, na primeira pergunta, se eu não me engano, na segunda, eu falei do conhecimento, do estudo, Romanos, Efésios, né, Atos, Ministério da Palavra. Mas você vê que o apóstolo Pedro deixa amarrado a palavra a oração. Então, antes de subir ao púlpito, nós temos que passar no altar. Eita. É boca no pó. Glória a Deus. Mas não tem negociação. Uhum. Às vezes não dá tempo de orar como gostaríamos. Mas nós precisamos fazer uma retirada estratégica. Nós precisamos fechar a porta do quarto. Queridos, Jesus passava a noite inteira em oração para enfrentar uma multidão no outro dia. Era gente de todo tipo. Era enfermidade que tinha que crescer braço, que tinha que saltar o globo ocular, que tinha que curar um esquizofrênico na hora. Que eram castas de demônios que se manifestavam e, numa palavra, Jesus expelia. Eram moléculas de pães e peixes que tinham que se multiplicar. Era a tempestade que tinha que ser aplacada. Então Jesus, ele se retirava, ele ficava às vezes mais cedo em oração, ele se afastava um pouco dos apóstolos. Ele tinha esse tempo, esse zelo, conversa com o Pai. Nós não oramos quanto orava Jesus. Nós não buscamos quanto alguns irmãos de países aí em que o evangelho é reprimido oram. Eu lembro que um pastor coreano da Coreia do Sul veio aqui no Brasil pregar. Ele exortou os pastores falando: vocês não oram, vocês se distraem muito, vocês têm uma agenda muito carregada com o fazer, mas antes do fazer, que é alta visibilidade no púlpito, diante de câmeras, que pode ir para o mundo inteiro essa pregação, é baixa visibilidade, é quarto com porta fechada. Essa tensão ela tem que ocorrer, pastor Samuel.
Então, eu até confesso, porque no meio acadêmico a gente ora pouco. Os pastores lá do seminário, eles concordam comigo. A gente lê muito, é muito exigido nas leituras, preparo de aula, a construção de um PowerPoint, enfim, etc. Então a gente investe o tempo no estudo, glória a Deus por isso, mas falta para nós mais oração. E eu não estou falando daquela oração que Jesus reprovou de Mateus capítulo 6, palavras repetitivas. Não estou falando disso, eu estou falando de uma intimidade com Deus. De nós mantermos segredos com Deus. Diante dessa intimidade, o Senhor nos dará o escaneamento deste culto. O Senhor nos dará o teor da mensagem. O Senhor saltará do texto bíblico os pontos relevantes e comentários, inclusive inéditos, vindos do Espírito e verídicos e centrados na Bíblia. Fora de alguns comentários que nós já sabemos, de alguns estudiosos. Então Deus pode nos dar um alimento muito palatável, muito saboroso, no sentido de ser uma palavra que caia no coração como suprimento de Deus. Falta mais oração para nós. E aí nós temos as polarizações. Nós temos irmãos, mais no viés pentecostal, que só oram e não estudam. Nós sabemos disso. E aí a pregação fica uma pregação muito capenga, caindo até para o legalismo, usos e costumes e pregações muito superficiais, como nós detectamos. E nós temos então esse outro lado mais acadêmico, de pregações muito informativas, sem o impacto e o poder de Deus. Que busquemos a moderação, o equilíbrio, que a gente discirna e crie uma cultura de freio e contrapeso na nossa agenda, na nossa disciplina pessoal, que a gente não deixe de lado o pastor Samuel, a busca a Deus, a oração. Né? Sim. Deus nos chama a temperança, né, pastor? Deus nos chama a temperança. Aliás, esse é um dos frutos do Espírito. Sim. Nós precisamos ser temperados. Das vezes nossa balança está um pouco desmedida, né? A gente está orando muito, lendo pouco, obtendo conhecimento pouco. E isso não é saudável, nem para nós, nem para a igreja que pastoreamos, ou até mesmo os pregadores itinerantes, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Pastor, um outro ponto que eu queria abordar aqui com o senhor, e isso daqui, pastor, é uma das coisas também que tem me chamado a atenção para esse tempo, tá? Nós temos vistos exímios pregadores, homens que realmente são muito usados por Deus. Eu tenho admiração por muitos pregadores, tá? Mas nesse tempo de tanta visibilidade, nesse tempo de tanto reconhecimento, né, a gente está vendo que há uma linha tênue entre pregar aquilo que Deus ordena e direciona e o agradar ao povo para você ter cada vez mais convites, né? Então se torna uma mensagem meio que parece que é mais para agradar o homem do que para agradar a vontade de Deus. Uhum. Então a gente tem observado muito isso. E, pastor, deixa eu até fazer um ponto aqui, tá? Sim. Eu não estou dizendo que Deus ele não pode, que Deus ele não nos use para transmitir uma palavra às vezes de bênção, uma palavra para levantar o ânimo do irmão, né? O irmão tá na prova, e um dia ele chega lá, Deus te impulsionou para falar, Deus hoje vai te dar a vitória, isso aqui. E veio do alto isso. Não veio do seu coração. Para ganhar like, para ganhar reconhecimento.
Então, eu não estou dizendo aqui que Deus não pode nos usar da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, em determinados momentos. Deus usa, né? Mas a gente tem observado que cada vez mais a pregação que agrada, a pregação que traz visibilidade, tem sido muito mais utilizada em púlpitos, né? E isso é um perigo. Isso é um perigo. E aí vai entrar dentro do contexto. Será que o cenário que nós estamos vivendo hoje, de Laodiceia, não é por culpa de nós, ministros, que não estamos pregando a palavra de Deus da forma que ela deve ser pregada, pastor? Eu acho que nós precisamos fazer essa meia-culpa. O erro também está em nós. O mundo é caído e nós fazemos parte de igrejas. O pecado passa por nós. Eu acredito que nós temos uma porcentagem. Eu, nas pregações que faço, eu me denuncio. Mesmo quando eu estou pregando e eu percebo que naquele ponto eu não tenho tanta autoridade. Vou dar um exemplo. Eu preguei uma série sobre mordomia cristã. E quando chegou na mordomia do corpo, eu falei, eu não tenho autoridade aqui, porque eu não faço uma corrida, uma academia, eu não me exercito e tal. Então, nesse sentido, a gente acaba até se expondo e denunciando certos erros pessoais. Mas sofremos a pressão do povo. E a gente precisa corrigir isso. Por quê? Porque hoje as teologias paralelas que se ouve, que são disseminadas nas redes sociais, é uma teologia, a gente chama teologia da receita. Me dá uma receitinha nesse culto de 3 passos para eu resolver o meu problema. Então, o povo vem com essa pressão para cima do pregador, para cima do pastor. Então nós temos a teologia da receita, nós temos a teologia da ostentação, que gera uma comparação. Por que que Deus abençoou o meu colega de ministério com um carro novo e eu ainda estou com o carro velho? Inclusive ele quebrou essa semana e eu não tenho dinheiro para consertar. Então é uma teologia da ostentação de nos fazer cair na teologia da prosperidade. Eu estou na igreja para poder melhorar o meu bolso. A própria frase que nós conhecemos é pare de sofrer. Isso está na teologia do bem-estar. Parece que vir para uma igreja cristã, evangélica ou evangélica cristã, faz com que todos os sofrimentos da vida sejam arrebatados. Isto é uma mentira. Nós temos um livro inteiro, tirando outros trechos de muito sofrimento. O próprio Jesus levou o pico do sofrimento na cruz. O que mais amou, o maior ato de amor, somado ao maior ato de injustiça. Sofrimento. O sofrimento faz parte da vida cristã, do cristão também. Sim. E a gente, no poder de Deus, relativiza o sofrimento. Essa é a grande vitória da vida cristã. Mas, confrontado nos dias de hoje e pulverizado a essa teologia do bem-estar. Pare de sofrer. Então, nós temos que diluir. O pare de sofrer é até a página 5. Sim, há vitórias, o lenitivo, o alívio, o jugo leve, as promessas de Deus, o pão de cada dia, a porta aberta, a manifestação de fé, a aplicação de fé, a melhoria de casamento, o renovo da promoção, enfim, do trabalho. Mas nós não estamos isentos de pontuações de sofrimento na vida. Temos mais uma teologia, a do sucesso, onde nós temos que ter vitória em todas as esferas da vida, e nem sempre. O que eu faço com 2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne, como um ministério para manter o crente quebrantado? O que eu faço com esse texto, com a teologia do sucesso?
Eu tenho um espinho na carne, você, pastor, tem outro. Você, ouvinte, tem outro espinho na carne. E nós temos que subjugar a nossa vida e nos mantermos em perseverança, conforme vai falar Hebreus capítulo 12, percorrendo a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Teologia coach, que é mais recente no sentido de transformar o pastor num palestrante motivacional. Teve uma irmã nessa igreja que estou, ela saiu da nossa igreja, inclusive ela me confrontou por isso, falando que eu só pregava palavras confrontadoras e ela precisava receber palavras motivadoras. E essa irmã em específico, eu falei para ela o seguinte: pois é, você precisa deste remédio, da confrontação, porque você é rebelde. Não deixou eu tratar ela, não deixou eu tratar o casamento dela, não deixou eu conversar com ela numa triangulação com o esposo. Hoje ela está divorciada numa outra relação, amaziada, o marido dela está num outro casamento. Então, o que adiantou? O remédio que estaria tirando e amputando a doença do coração dela era exatamente aquele, o da confrontação, da exortação, o da lapidação, mas ela queria, ao invés de uma quimioterapia espiritual, ela queria uma dipirona espiritual, algo muito mais leve. E Deus sabe dar a dose certa para a pessoa certa, com o remédio certo. Deus sabe tratar todos nós, mas a teologia coach coloca a mão na cabeça, à prova muitos rebeldes dentro de igrejas. Eu deixo um recado aqui profético, se eu posso dizer assim. Nós, no ambiente eclesiástico, estamos liberando os lobos e sacrificando as ovelhas. Meu Deus. O Sermão do Monte, ele acaba com uma exortação. No final do capítulo 7 de Mateus, é uma exortação de juízo, aonde Jesus coloca a diferença das duas casas e dos dois profetas e daqueles que profetizam em nome de Jesus, e muita gente, e o escalão das igrejas, o clero das igrejas está retroalimentando lobos, gente carnal aí, e sacrificando ovelhas. Cuidado, nós temos que vigiar com isso. Verdade. Nós temos que vigiar com isso e trazer o teor certo. Esse pastor, ele tem que ser o primeiro a dar a cara, o primeiro a dar o passo, o primeiro a sair na frente. É claro, nós somos testados, e às vezes a gente manda um representante aqui, outro representante ali, mas o povo tem que ver em nós esse exemplo, sim, de motivação, mas também de renúncia. Porque o que nós temos visto? Nós temos visto irmãozinhos em barracos vindo para as igrejas numa situação caótica. Conheço gente que pega 2, 3 ônibus com filhos e encosta lá o pastorzão com aquele carro e com aquela ostentação toda e com aquele clero todo sendo alimentado de uma forma nababesca, uma luxúria. Parece que Mamon está lá dentro das igrejas. Então, é fácil pregar numa situação favorável. É fácil pregar teologia da prosperidade nos Estados Unidos. Eu já fui e frequentei, congreguei em favela. Na minha época em que estava lá, se chamava favela, hoje é comunidade. Não dava para pregar teologia coach do sucesso, teologia do bem-estar, da prosperidade, da ostentação. Não, tinha que pregar o evangelho puro e simples. Porque a luta ali era sobre o gás, era sobre um ovo que não tinha como mistura, é sobre o marido espancando a mulher que tinha que intervir, cultos cheios de oprimidos, demoniado caindo à torta e à direita. Então o ambiente era outro. E tem muitos pastores que pregam para arrefecer e acalentar e tornar bem prazeroso. É o evangelho hedonista em ambientes onde todo mundo está bem do bolso.
que chega com carrão, que tem um bom emprego. É fácil pregar pra gente assim uma teologia do aqui e agora na terra. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Glória a Deus pelos ricos, pelos ambientes favoráveis, pelas igrejas prósperas, com muita gente. Glória a Deus. Mas que seja igreja. Sim. Não um galpão de gente. Meu Deus. Que seja o corpo de Cristo. Que sejam discípulos, não espectadores. Então, tá aqui. O povo vem, concluindo aqui a resposta, o povo vem pressionando para que essas sejam as teologias. Vou repetir, da receita, da ostentação, do bem-estar, da prosperidade, do sucesso, coach e do bem-estar, aqui agora. E, de forma ideológica, só para concluir, pastor, nós temos aí, pressionando a gente, o pluralismo, o clima é plural, então o pastor ele fica meio que vulnerável nessa liquidez, esse mundo líquido, já dentro dos estudos atuais. Um clima sincrético, então assim, é Jesus mais os penduricalhos da fé. Jesus não é suficiente. A cruz não basta. Meu Deus. A palavra de Deus não é tão potente assim. A gente precisa pôr pitadas de autoajuda. Então tem o liberalismo teológico que vai jogando pitadas de dúvidas na palavra de Deus. Falando, não é bem assim, deixa com esse radicalismo, você é muito piegas e tal. Liberalismo teológico, aí vem o individualismo. Então clima de fora, mundano, para dentro, pressionando. Então a gente sai a campo, recebe esse clima e vem para dentro da igreja ou das igrejas contaminados por essas ideologias todas. Pragmatismo. Então ninguém espera uma bênção para um ano, ninguém mais quer orar pelo marido 10 anos, né? Ver a conversão do filho 20 anos depois, porque o pragmatismo fala, é tudo para hoje, é o Deus do já, é só agora. Então a longanimidade que é fruto do Espírito não cabe. E se essa igreja não resolver, se essa igreja não funcionar, se esse Deus desta igreja, desse pastor não responder em 1 mês, 6 meses, eu salto daqui para outra. Por isso o trânsito das igrejas, que aumentou vertiginosamente. O ambiente secularista, na igreja eu sou um negócio, lá fora eu sou outro. Então, pressão de fora para dentro. Consumismo, dentro dessas teologias todas que eu falei, teologias carnais, o nominalismo, a pessoa entra na denominação, no culto, ela põe a tarja, o uniforme do cristão, sem a regeneração, isso é um nominalismo, e aí o hedonismo, que é essa supervalorização do estético e do prazer. Então, se eu estou aqui, eu não abro espaço mais para sofrimento nenhum e renúncia nenhuma, inclusive para Jesus. Aí a gente tem que rasgar Mateus capítulo 16, verso 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como alguém já sugeriu, vai ter que refazer a Bíblia mesmo, hein? Para alguns pregadores ou igrejas, vai ter que refazer, porque não encaixa. Não encaixa. Essa conta não fecha. Essa é a minha resposta. Pastor, olha só. Assim, eu estou muito feliz de estar recebendo o senhor aqui hoje, porque nós estamos tocando em um assunto que é de suma importância e urgente para o tempo de hoje, né? A pregação. A pregação. Eu ia falar com o senhor, mas o senhor deu uma pitada já em cima desse assunto. Mas, se o senhor me permitir, eu quero tomar mais 10 minutinhos aqui para a gente falar a respeito disso, porque eu acho que está destruindo muitos ministérios e muitas igrejas. Sim. Que é o liberalismo teológico. Esse câncer que está invadindo as igrejas, né? E nós estamos vendo cada vez mais isso se tornar algo muito contundente. Pastor, vamos falar um pouquinho desse mal que está afetando, né? Que é o liberalismo teológico. O senhor tem algo a explanar a respeito disso? O senhor tem uma visão a respeito do liberalismo teológico
hoje nas igrejas e que está afetando tantas pregações? Eu, na verdade, não li muito. Eu peguei algumas pinceladas. A gente fica naquele ditado: eu vou estudar a nota verdadeira. Então, o profissional em detectar notas de dinheiro falsa, ele não estuda a falsa, ele estuda a verdadeira. Então a gente fica na verdade, a gente fica na palavra de Deus, e quando percebe o tom falso, a gente já se arma, pareja, discerne, uma espécie de radar. A gente se torna um radar espiritual de Deus na terra. Então tá aí o liberalismo, que coloca dúvidas na palavra de Deus, nos milagres de Deus, na pessoa de Jesus, encarnação, ressurreição. No inferno, estuda a palavra, prega, ensina em certo teor, mas como informação religiosa e não muito como conversão, experiência com Deus. Cria e constrói um Deus bonachão, um Deus bonzinho, um pai permissivo. Sabemos que Deus também tem o lado da justiça, o lado do juízo, o lado da paternidade severa, o lado da disciplina, o lado da correção. Meu Deus, Deus tem esse lado. Sim. Na pessoa de Jesus, a gente pega Jesus entrando no templo. Que perfil de Deus ele revelou ali, se não da correção, da amputação, da confrontação. Nós estamos falando muito de confrontação, né, pastor Samuel? Sim. Eu creio que Deus está nos levando para esse lado. Mas eu quero citar aqui, pastor Samuel, um texto que eu trouxe aqui, de Romanos capítulo 1, verso 23 e 25, para a gente entender esse contexto. Que diz lá o 23, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Mudaram a glória de Deus. O 25 diz, mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que estamos vivendo, inclusive com alguns pregadores nominais ou professores. Nós tivemos no seminário doutores que não criam, relativistas, totalmente hedonistas, que engavetaram textos bíblicos, não acreditam, creio que até hoje, na inerrância, na autoridade, na verdade bíblica. Então, eu lamento porque Jesus comentou lá em Mateus capítulo 11, verso 25, que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Por isso que nós teremos surpresas no dia do juízo final. Sim. Nós teremos, pastor Samuel, muita gente de Deus que andou com Deus sem diploma, sem canudo, sem ambiente acadêmico, sem sala de aula, mas na singeleza de fé. Eu prezo, eu honro, eu reconheço irmãos assim, eu não faço acepção. Eu clamo até misericórdia. Em certos julgamentos eu sento para ouvir, pastor, os irmãos da minha igreja, os irmãos simples, os irmãos que não têm canudo, os pregadores que eu estou levantando na igreja, dando oportunidade. Eu sento, eu ouço, eu anoto a pregação deles. São preciosos, tanto eles quanto as mensagens simples, singelas, mas bíblicas. E então nós estamos vivendo dias extremos de polarizações. Uma pessoa de um lado com canudo que não crê e que gera esse liberalismo teológico, mais questiona do que soluciona, e nós temos o outro extremo de gente muito simples, sem canudo, mas que quando coloca o joelho no chão, Deus responde, Deus enxuga lágrimas, Deus
liberta, Deus cura, Deus sara, Deus alivia, Deus abre portas. Aleluia. Então, momentos de polarizações. E eu quero concluir esses versos bíblicos com Romanos capítulo 1 mesmo, porque o autor Paulo, ele dá a ideia da disciplina. Então esses que estão mudando a verdade de Deus em mentira, que estão dando uma carteirada em Deus, que estão com o racionalismo e o relativismo acima da palavra de Deus, a lógica, o cartesiano, o comentarista, o filósofo, o academicismo acima de Deus, para esses que estão distorcendo o caráter de Deus, o verso 24 diz: Deus os entregou às suas concupiscências de corações. O verso 26, Deus os entregou às suas paixões infames. O verso 28, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus falou, então, você não me quer como Deus? Seja o teu próprio Deus. Vamos ver se você se sustenta, se você se aguenta, se você se salva. Fique aí. Essa é a disciplina dos liberais. Fazer um apelo para os liberais. Aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Se convertam. Qual o problema de você ler lá que o Mar Vermelho abriu e abriu de fato? Né? Qual o problema de você ver que Jesus multiplicou pães e multiplicou? Ele é Senhor das moléculas. Pastor Samuel, eu não tenho problema de crer em nenhum ponto bíblico. Claro, certos textos são meio estranhos a nós. Senhor, mas como é que foi? A gente entra nessa elucubração, reflexão, a gente entra, Senhor, me revele, vou ler de novo, e etc. Amém, faz parte. Faz. Mas eu creio que eu vou para o céu. Eu creio que a trombeta vai tocar. Glória a Deus. Eu creio que Jesus arrebatará a sua igreja. É a nossa maior esperança. Meu Deus! Vivemos aqui com tanta luta, pastor Samuel. E aí eu fecho o olho para essa terra, eu vou abrir para onde? Eu quero abrir para o desejado de todas as nações. Estrela da manhã. Pastor, eu quero de coração agradecer ao senhor por estar participando hoje aqui. Amém, obrigado, meu. Eu que agradeço. Por ter dado essa oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão precioso quanto esse. Amém. Da pregação. E agradecer também pelo senhor ter despendido esse tempo, né? O senhor vem de tão longe, né? Mas se dispôs a estar aqui em Barueri, participando desse podcast e nos dando a oportunidade de ouvir o senhor com essa sabedoria dada por Deus. Amém. Direcionada por Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, pastor. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero abrir o espaço para o senhor trazer as suas conclusões daquilo que nós conversamos aqui hoje, meu pastor. Pode se sentir à vontade. Amém. Obrigado, pastor Samuel, pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Esse espaço, esse microfone, esses recursos são preciosos e por isso eu vim para... Não posso desperdiçar isso. Entendi que é uma oportunidade em Deus. Minhas considerações finais sobre esse tema, né, a importância da pregação de hoje é o menos é mais. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Leiamos a Bíblia, oremos, façamos o nosso esboço. Eu dou aula de homilética, então estou defendendo aqui minha matéria. Faça um esboço. Se não souber, se precisar, se desejar, vá para o seminário. Existem níveis de cursos. De repente você não quer fazer um mestrado, você faz um médio em teologia, um básico em teologia. Estude, faça e não deixe a vida piedosa e não deixe a erudição bíblica de lado, o conhecimento de lado. Então, erramos, disse Jesus, por não crermos, né, nas Escrituras e nem no poder de Deus. Então, nós precisamos, conforme o pastor falou, da moderação. Eu deixo o convite para você nos procurar
e participar de uma aula no nosso seminário, tirar as suas próprias conclusões, mas nós pregadores, nós temos que pagar o preço. Compre a verdade, não há vendas, diz Provérbios 23, 23. Então, precisamos estudar, nos preparar, fazermos ali minimamente o nosso esboço. Eu não tenho uma boa memória, então eu faço o esboço, eu vou para o púlpito e ali eu dependo totalmente do Senhor e prego. Tento pregar a palavra de Deus, e essa é a nossa missão e é o que eu estou tentando fazer. Então eu deixo esse recado para os meus colegas, para os pares, para os irmãos, e agradeço. Obrigado por nos ouvir e por essa oportunidade. Pastor, o senhor tem alguma forma de contato, rede social? Também tem um seminário, né? Se o senhor quiser falar um pouquinho também, eu abro espaço aqui para o senhor. Sim. Pode ficar à vontade. Sim, eu tenho um Instagram, né? Que é Sérgio_Maschi, o canal no YouTube, Pastor Sérgio Mascarenhas. Você dá um Google lá, você acha. O Facebook também tem o Sérgio Mascarenhas e Pastor Sérgio Mascarenhas. Então, uma fanpage e um Facebook. Sim. E eu estou no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini, já há 16 para 17 anos. Estamos fazendo a obra de Deus. Nossa igreja é ali na Vila Maria, Igreja Batista Central em Vila Maria. Também, se der um Google, você terá ali as informações, que também tem Instagram, Facebook. Estamos nas redes sociais. Esses recursos, eles são hoje evangelistas. Sim. Então, nós estamos usando para nós edificarmos a igreja e evangelizarmos pessoas. Então, é isso. Fico à disposição. Amém. Né, para, no que for preciso, a gente está aí para servir os irmãos. Pastor, foi um prazer recebê-lo, como eu já disse, uma alegria no meu coração muito grande da gente ter essa oportunidade de ter essa conversa, esse bate-papo tão saudável. Amém. E aonde eu senti Deus aqui também nesse ambiente, nessa conversa que nós tivemos. A você que está nos acompanhando, eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero agradecer também por você ter acompanhado até aqui, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente e que, se por acaso você é um ministro da palavra de Deus, se atente para o que foi ministrado aqui hoje ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos lidando com almas. E as almas não são nossas. As almas é do Senhor Jesus. Nós precisamos ser dispenseiros da obra de Deus. Falar aquilo que Deus nos dá e nos direciona. Não queira impressionar, não queira ser a última bolacha do pacote, que nem o pastor falou aqui hoje, mas tenha singeleza no seu coração, simplicidade, e reconheça que você é dependente de Deus e do seu Espírito Santo para fazer esta obra tão importante que é ministrar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar também. Que Deus em Cristo possa te capacitar a cada dia mais e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através do seu ministério e da sua vida. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo Na Sala com o Pastor. Até a próxima.